Olá pessoal, saudações a todos vocês. Eu sou a professora Jocelaine e seguimos com os nossos estudos sobre derivadas. Então, na aula passada, nós vimos a definição de derivada e as derivadas laterais e alguns exemplos que nos permitiram verificar o que acontece, né, quando a função é contínua, quando a função não é contínua e a relação aí com as suas derivadas. A gente fez isso apenas por meio de exemplos, né, considerando aí funções por partes, né, e a partir dessas funções a gente fez algumas considerações, né, que estão no vídeo anterior. Seguimos na aula de hoje então com este exemplo, o exemplo 6, que vai nos permitir fixar um pouco mais de algumas características que nós definimos na aula passada, né? E fixando um pouco mais essas características, a gente vai compreender um pouco melhor um teorema que a gente vai ver na aula de hoje, que é o teorema que representa a relação entre a continuidade e a diferenciabilidade de uma função. Tá? Então, a gente viu na aula passada que não basta uma função ser contínua para ela ser diferenciável. Tá? Mas aí a gente fez a seguinte pergunta: se ela não é contínua, será que ela é diferenciável? Se ela é diferenciável, será que ela é contínua? Então, tem várias perguntas que nós temos que responder na aula de hoje. E nós já começamos a responder essas perguntas na aula passada, tá? E hoje a gente vai obter mais algumas respostas. Então, esse exemplo aqui é um exemplo muito importante, tá? É um típico exercício de prova. E te dou uma função aí, que é dividida por partes, né, conforme os intervalos. Para valores de x menores do que menos 2, a lei da função é 2 menos x ao quadrado. Para módulo de x menor ou igual a 2, que significa o intervalo, né, o domínio para esta parte aqui entre menos 2 e 2, ela vale 2. E para valores de x maiores do que 2, a lei da função é 2x menos 6. Tá? Então, a partir dessa função aqui, eu quero que você construa o gráfico. Eu quero que você diga se ela é contínua em menos 2 e 2. E eu quero que você encontre as seguintes derivadas laterais, tá? Todas as derivadas laterais aqui. E depois eu quero que, a partir das conclusões do item 6.3, você responda o item 6.4. Então, reescrevi a lei da função para o entendimento ser melhor, tá? Como eu tenho parábolas e retas, né, e função constante, não fica difícil de eu desenhar o gráfico, tá? Então, entre menos 2 e 2, a função vale menos 2. Para valores de x maiores do que 2, ela vale 2x menos 6. E para valores de x menores do que menos 2, ela vale 2 menos x ao quadrado. Isso aqui parece uma reta, mas não é, tá? É uma parábola, tá? Parece que ficou bem retinha, mas ela é uma parábola. Então, já tenho o gráfico da função, vou para a próxima parte. Verificar se ela é contínua, tá? Então, para verificar se é contínua, basta eu verificar aquela terceira condição da definição de continuidade. Se os limites laterais existem e são iguais, né? Então, o limite existe no ponto. Eu tenho que fazer isso para o menos 2 e tenho que fazer isso para o 2, tá? Então, eu verifiquei, eu estou me aproximando de menos 2 pela direita e pela esquerda. Isso aqui não é derivada lateral, isso aqui é limite, tá? São coisas diferentes. Eu me aproximo de menos 2 pela direita, a função é menos 2, cujo limite é menos 2, e eu me aproximo de menos 2 pela esquerda, cuja função é representada por 2 menos x ao quadrado. Tanto pela esquerda quanto pela direita, os limites retornam menos 2, portanto, o limite existe quando x tende ao próprio menos 2. E também é igual ao valor da função no ponto menos 2. F de menos 2, de acordo com a característica da função, vale menos 2, tá? Então, a função é contínua em menos 2. A mesma análise a gente faz para o 2, tá? E a gente verifica que ela é contínua. Vamos calcular as derivadas laterais. Então, eu vou me aproximar de menos 2, calcular a derivada de f de x no ponto menos 2 pela esquerda. É essa leitura que eu faço desse símbolo que eu tenho aqui, tá? É a derivada da função no ponto menos 2 pela esquerda, tá? Então, ao invés de colocar x0 mais h, eu já substituí o meu x0 por menos 2, tá? Qual que é a função quando eu me aproximo de menos 2 pela esquerda, né? Menos 2 pela esquerda é essa função aqui, tá?
menos o próprio valor da função no ponto, que é menos 2. Fazendo as continhas, o resultado é 4. Quando eu me aproximo de menos 2 pela direita, né, eu tenho que aplicar a função me aproximando pela direita de menos 2. Tá? Tanto aplicando em x0 mais h como em x0, né, que o x0 é menos 2, a resposta sempre vai ser menos 2, que é o que eu coloquei aqui no meu exercício. Tá? Então, eu estou me aproximando de menos 2 pela direita. Depois, eu me aproximo de 2 pela esquerda e de 2 pela direita. Vejam que quando eu me aproximo pela esquerda, o resultado é 1, e quando eu me aproximo pela esquerda, o resultado é outro. A mesma coisa aconteceu aqui. Quando eu me aproximei pela esquerda, o resultado é 4 e pela direita é 5. Os limites laterais, as derivadas laterais existem? Existem, mas se elas são iguais? Não, elas não são iguais. Portanto, se eu te perguntar a derivada, a função é diferenciável no ponto menos 2? Não é, porque as derivadas laterais existem, mas elas são distintas. A derivada desta função existe no ponto 2? Não existe, porque as derivadas laterais existem, mas elas são diferentes, tá? E é essa a conclusão que eu faço no item 6.4, tá? Então, temos um outro caso aqui de função que é contínua nos dois pontos, mas ela também não é diferenciável, o que reforça a ideia de que uma função contínua não é suficiente para ela ser diferenciável. Mas a gente vai ver que se ela não é contínua, ela também não é diferenciável. É a contrapositiva desse teorema que a gente vai ver aqui, tá? Então, esse aqui é o ponto central da aula de hoje, tá? Que é a relação entre a derivabilidade e a continuidade de uma função. Então, funções não são diferenciáveis em pontos com bicos ou em pontos de tangência vertical. Quando a reta tangente à curva é vertical, a função não é diferenciável, e também não é diferenciável em funções que apresentam bicos, tá? Que foi ali o que a gente viu os exemplos da aula passada e da aula de hoje. Então, o próximo teorema, o teorema que a gente vai ver na aula de hoje, o teorema central da aula de hoje, ele mostra que as funções não são diferenciáveis em pontos onde ocorre descontinuidade, ou seja, se uma função é descontínua, ela não é diferenciável. Mas se uma função é contínua, ela é diferenciável? Não necessariamente. Então, a gente vai mostrar isso percebendo que f é diferenciável em um ponto. Então, se f é diferenciável em um ponto, então ela é contínua. É isso que diz o teorema, tá? Então, se f é diferenciável num ponto x0, então, obrigatoriamente, é porque ela é contínua. A volta não vale, né? Se f é contínuo, não é diferenciável. O que vale é a contrapositiva, né? Se f não é contínua, então ela não é diferenciável. Então, como ele é um teorema muito importante aqui do cálculo diferencial, a gente vai fazer uma demonstração, porque ela não é uma demonstração difícil de compreender, tá? Então, a minha hipótese, né, o que eu tenho aqui de ferramenta, é que a função é diferenciável, tá? Então, aquele limite existe, tá? E eu preciso mostrar que a função é contínua, essa é a minha tese, é isso que eu preciso mostrar, tá? Então, como f é diferenciável em x0, eu tenho, por definição de função diferenciável, eu tenho essa expressão aqui, tá? Para mostrar que f é contínua, que é isso que eu quero mostrar, basta eu mostrar que o limite de f de x quando x tende a x0 é o próprio valor da função no ponto, né? Ou, né, como esse valor é constante, você pode passar ele junto com o limite aqui, que você tenha, isso aqui vai se tornar igual a zero. Então, você mostrando qualquer um desses elementos aqui, você está mostrando que a função é contínua, tá? Então, eu vou pegar exatamente esse limite que está aqui, mas eu vou fazer uma mudança de variável, tá? Eu vou chamar x menos x0 de h. Se o x menos x0 é h, então o x é x0 mais h. Só fiz a mudança de variável aqui, tá? O próximo passo que eu fiz foi multiplicar em cima e embaixo por h. Veja que se eu multiplico por h, em cima e embaixo, eu não estou alterando em nada a minha expressão, tá? Outra mudança que eu fiz aqui se eu fiz h como sendo x menos x0, então o meu x se tornou x0 mais h, eu tenho que fazer a mudança também aqui no meu índice do limite, né? Se o x tende para x0, né? Se o x tende para x0, essa diferença vai tender para onde? Vai tender para zero. Por isso que aqui passou o meu
limite com h tendendo a zero, tá? Então, eu multipliquei em cima e embaixo por h, não alterei em nada. Eu vou utilizar um desses h convenientemente aqui para formar a definição de derivada de f de x e o outro h eu deixo sobrando, tá? Então, um h eu passei para cá e o outro h eu deixei sobrando aqui. Eu sei pelas propriedades de limite que o limite da multiplicação é a multiplicação dos limites. Então, eu abri isso aqui na multiplicação desses dois limites. Veja que esse primeiro limite representa para a gente o quê? Né? Representa a derivada da função f, né? E o limite de h, quando o h tende a zero, vale zero. Então, vai ficar f' aplicado no ponto x0, é a derivada da função f no ponto x0, vezes zero, porque isso aqui vai fornecer zero para mim. Ou seja, a derivada vezes zero fornece zero, né? Então, eu parti deste elemento aqui, ó, disso aqui, fiz uma mudança de variável e mostrei que ele é zero, exatamente como eu queria fazer aqui, tá? Então, eu acabei de mostrar que a função, né, partindo do fato de que ela é diferenciável, eu sei que ela é diferenciável porque está dizendo no início do exercício, se f é diferenciável, esse limite existe, né? Então, esse limite aqui existe, tá? Como o limite existe, a derivada existe, né? Então, tá tudo bem correto, tá? Então, como f eu consegui mostrar, né, que a função é contínua a partir do fato dela ser diferenciável. Portanto, f é contínua em x0 com a hipótese de que ela é diferenciável em x0. Tá? Então, a partir desse teorema, a gente vai fazer algumas conclusões que são fundamentais, que isso aqui vocês têm que levar para a vida de vocês. Tá? Então, se f é diferenciável em x0, o que nós sabemos a partir do teorema? Que ela é contínua nesse ponto. Se ela é diferenciável, ela é contínua. Agora, a função precisa ser contínua para ser diferenciável. Porém, se ela não é contínua, então ela não é diferenciável. Significa que ser contínua é uma condição necessária, mas ela não é uma condição suficiente para a derivabilidade. Tá? Então, essas 4 conclusões aqui, elas são fundamentais. Vocês têm que levar isso aqui sempre com vocês, essas informações. Tá? Então, a partir desse teorema, a gente pode já conseguir estabelecer, resolver alguns exercícios de uma maneira bem mais rápida. Tá? Então, esse primeiro exercício, lembra que eu falei da função modular para vocês, né? Que a função apresenta um bico e que provavelmente nesse bico, talvez ela é contínua, mas ela não é diferenciável. E a gente sabe que ser contínua não é uma condição suficiente para derivabilidade. Ela é uma condição necessária, mas ela não é uma condição suficiente, tá? Então, primeiro eu quero que você verifique que se f é diferenciável em x0 e depois verificar se ela é contínua, tá? Para verificar se ela é diferenciável em x0, a gente precisa verificar que as derivadas laterais existem e são iguais. Então, foi o que eu fiz aqui. Calculei a derivada pela esquerda e calculei a derivada pela direita. Uma é menos 1 e a outra é 1, portanto, ela não é diferenciável. Por mais que as derivadas laterais existem, elas precisam ser iguais para a função ser diferenciável naquele ponto. Como elas são diferentes, ela não é derivável. Se você verificar a continuidade, você vai ver que ela é contínua, né? Então, apesar de ser contínua, ela não é diferenciável naquele ponto que nós estamos analisando. Nós estamos analisando aqui apenas em x0, tá? Então, o próximo exemplo, eu já vou fazer as perguntas de forma contrária. Primeiro eu vou perguntar se é contínua e depois eu vou perguntar se ela é diferenciável. Então, a função é definida por partes, tá? Para você resolver esse exercício, é ideal que você reescreva a lei da função, tá? Então, eu reescrevi de acordo com a definição de módulo, resultando nessa expressão que está aqui, tá? Quando você olhar essa expressão que está aqui, né, para o primeiro caso a gente está olhando a continuidade, você vai verificar que quando você se aproxima por valores menores do que zero, o limite é 1. Quando você se aproxima por valores maiores do que zero, o limite é menos 1. Portanto, os limites laterais, eles são distintos. Se os limites laterais são distintos, o limite não existe, né? Se o limite não existe, está falhando lá na segunda condição da continuidade, tá? A função está definida no ponto? Está. Quando x vale zero, a função está definida. Então, a primeira condição da continuidade está ok. Ela falha na segunda, né? Que os limites laterais,
eles são distintos, então o limite não existe, né? Se o limite não existe, a função já não é contínua. Pelo teorema, né, pela contrapositiva do teorema, quando a gente for olhar o item 8.2, a gente vai ver que a função não é diferenciável, porque se ela não é contínua, ela também não é diferenciável. A função precisa ser contínua, precisa ser para ser derivável, mas não é uma condição suficiente, precisa de mais coisas, tá? A função, se a função é derivável, então ela é contínua, mas se ela é contínua, não necessariamente ela vai ser diferenciável naquele ponto, tá? Então, aqui já está disponível a primeira lista de exercício com relação às aulas 1 e às aulas 2, certo?